Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu à montanha e sentou-se ali com os seus discípulos. Aproximavam-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?" Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente?" Jesus ordenou: "Fazei-os sentar-se." Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: "Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. A festa do sinal que Jesus tinha realizado às pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo." Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho. Meus amados, diante deste evangelho, nós somos conduzidos a um cenário muito concreto. Jesus estava numa região pagã. Jesus estava em Tiberíade, um lugar que não é apenas geográfico, por isso que o evangelista João colocou com muita precisão, mas é profundamente simbólico. Por que eu digo isso? Tiberíades representa o mundo como ele é. Tiberíades representa o mundo real, com suas necessidades, com seus conflitos, com seus ruídos, com suas carências, com as suas multidões famintas. É a realidade que nós muitas vezes não conseguimos mudar. É a realidade onde eu e você estamos. Aqui, nesse Dia do Trabalhador, eu gostaria que você recordasse o ambiente onde você convive, o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu estudo. Veja, é ali que Deus decide agir. E é também ali que, depois de ressuscitado, Jesus vai voltar e encontrar os discípulos. É ali que ele vai encontrar Pedro e os discípulos que voltaram a pescar. Partindo novamente o pão, ele se revelaria novamente. Mas veja, meus irmãos, ou seja, este milagre que nós acabamos de escutar já aponta para algo muito maior. Nosso Senhor, Ele prepara os nossos corações para dons grandiosos. Nosso Senhor, Ele vai preparando. O milagre que hoje nós escutamos, no capítulo 6 de São João, ele antecipa o modo como Deus continuará alimentando a humanidade por meio da Santa Eucaristia.
É interessante porque o evangelista João, o evangelho de São João, é um evangelho que não narra a instituição da Eucaristia naquela quinta-feira da Paixão. Mas é um evangelho profundamente eucarístico. Porque nesse capítulo 6, Jesus prepara o ambiente ideal para presentear os discípulos com aquilo que ele tinha guardado de mais precioso. Veja, no início do capítulo 6, Jesus faz essa multiplicação dos pães, para mostrar aos discípulos que ele tem poder sobre a matéria. E ele pode fazer de 5 pães o que ele quiser, como ele quiser. Depois disso, ele vai para outra margem do lago e aparece andando sobre as águas, lembram? E quando ele aparece andando sobre as águas, os discípulos até se assustam e acham que é um fantasma, mas ali, nosso Senhor também queria já mostrar e preparar o ambiente para os discípulos, para dizer que ele também tinha poder sobre o seu corpo. Ou seja, se ele tinha poder sobre a matéria, que é o pão, e tem poder sobre o seu corpo, já estava o ambiente ideal para começar o discurso sobre o pão da vida. E a partir dessa cena, Jesus começa aquele discurso belíssimo, em todo o capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Portanto, o Evangelho de São João traz o discurso do pão da vida, onde nosso Senhor explica o significado do que é a Eucaristia. Mas também é um Evangelho eucaristizado, porque a partir do capítulo 13, começa a primeira missa de Jesus. Ele lava os pés uns dos outros, institui o sacerdócio, institui a Eucaristia, e São João narra, grava para sempre nas Sagradas Escrituras a primeira homilia de Jesus na primeira missa. Ou seja, é um evangelho profundamente eucaristizado. E aqui eu preciso dizer para você que neste contexto deste evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Veja, nosso Senhor primeiro percebe a necessidade da multidão. Nosso Senhor vê a nossa necessidade. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus impessoal. Ele é um Deus que nos ama e vê a nossa necessidade. Talvez você ligou a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova nesse dia, com um sentimento de solidão muito grande dentro de você. Parece que a sua oração não é escutada. Essa palavra quer chegar até você e dizer: Deus te vê, meu filho. Deus sabe da sua necessidade. Talvez nesse dia do trabalhador, como a Val rezava por você, que é trabalhador e está desempregado, isso causa angústias dentro de você e parece que nosso Senhor não vê a necessidade da sua família. Nosso Senhor se antecipa. Antes de qualquer pessoa pedir para comer, nosso Senhor tem compaixão. E veja, compaixão é a capacidade de olhar a dor do outro. Compaixão é a capacidade de se antecipar à dor do outro e ver a necessidade. Jesus viu que aquela multidão estava faminta. E o que é que ele diz? Existe uma pergunta que atravessa os séculos, né? Ele vai até Filipe e pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar pão para que todos possam comer? Mas veja, o evangelista deixa muito claro que Jesus já sabia o que ia fazer. Mas Jesus, ele pergunta para provar o seu discípulo. Ele pergunta para formar o coração do discípulo. Veja, graças grandiosas precisam que seja preparada o coração. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma graça muito grande, o coração não está dilatado, nós podemos não perceber a graça e deixar ela passar. Talvez você tenha esperado muito tempo. Eu me lembro aqui da minha irmã, que passou 7 anos tentando engravidar e parece que Nosso Senhor não escutava. Minha mãe dizia que fazia novena perpétua, assim, sabe? Acabava uma, começava outra, acabava uma, começava outra, porque queria uma neta. E depois de 7 anos, eu me lembro que eu estava morando na missão do Rio de Janeiro, a minha irmã me ligou
com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que estava grávida. E eu disse, meu Deus do céu, como que a espera vai formando o coração dos homens para receber aquilo que nosso Senhor tem. E eu digo para você, a minha sobrinha, eu sou tio coruja mesmo, viu? Mas minha sobrinha é diferenciada. Eu acho que aquelas novenas não foram por acaso, para receber o dom que é a Catarina para toda a nossa família, para todos, para os meus irmãos. É uma visita de Deus. E onde ela está, quando ela chega, meu Deus do céu, ela me chama de tio padre, mesmo antes de ser padre. Hoje ela tem 8 anos. E é um grude só quando eu vou para minha casa e eu vejo minha sobrinha de ano em ano, né? Mas sempre ela liga, né? Sempre está falando com os tios, porque nós soubemos esperar. Talvez você esteja esperando ainda. E nosso Senhor muitas vezes pergunta para te provar, mas não como um castigo, sabe? Mas para que o seu coração possa dilatar. Veja, para revelar o coração ao coração de Filipe. Por isso que nosso Senhor pergunta para expor o modo como cada um reage diante da realidade. Diante do problema, é necessário perceber como nós reagimos. E veja, aqui aparecem 2 atitudes que nós precisamos aprender a partir da partilha de hoje. 2 modos de viver. Eu posso dizer até 2 espiritualidades. Diante de uma realidade que não muda, como nós reagimos? A atitude de Filipe e a atitude de André. Aqui, nós precisamos olhar para a primeira atitude. Jesus pergunta para Filipe, né? E Filipe reage como muitos de nós reagiríamos. Ele calcula, ele faz as contas, ele até mesmo organiza. E isso é justo dizer, ele raciocina, né? Ele percebe o que ele tem, ele olha para a multidão, ele vê aquela multidão grandiosa, ele faz as contas, ele chega a uma conclusão lógica. Não é suficiente, nós não conseguimos. E ele até diz, nem 200 denários bastariam, Senhor. Em outras palavras, ele olha para Jesus e diz, não dá. O que o Senhor quer que eu faça? Olha a realidade que eu tenho. Olha a realidade da minha casa. Olha a realidade desse trabalho. Olha como eu sou tratado aqui. Olha o que eu tenho nas minhas mãos. Não dá. Ele vê a realidade e diz não dá. Mas veja, não é uma resposta errada do ponto de vista humano. Mas é uma resposta até coerente. Nós podemos dizer que ele olhou, é uma resposta até prudente, é uma resposta até responsável, do ponto de vista humano, mas é uma resposta que se encerra no limite do que é possível ver, no limite do que é possível medir, no limite do que pode ser controlado. Por quê? Aqui, Filipe, ele representa aquela atitude interior que todos nós conhecemos. Quando a realidade ele parece exigir mais do que nós podemos oferecer, parece que quando a realidade nos aperta, sabe? Parece que quando acontece alguma coisa que nós somos apertados e parece que nós não vamos aguentar, parece que nós suspiramos, nós não vamos aguentar. Quando a realidade parece exigir mais do que nós podemos oferecer e então nos fechamos dentro daquilo que nós conseguimos compreender. Parece que a realidade faz com que a nossa compreensão se limite àquilo que nós enxergamos. Nós não fazemos uma suspensão de juízo, aquilo que os gregos chamam de epoké, é a sair da realidade e olhar por outra dimensão. Nós ficamos tão mergulhados à dor, tão mergulhados à fatalidade, que nós não compreendemos. E é a lógica que nós podemos dizer, a lógica da limitação. É por isso que nós não podemos sofrer sozinhos. Nós precisamos ir em direção a alguém que nos ajude a enxergar com mais amplitude. É a lógica da limitação. É o olhar que enxerga o problema com clareza,
mas não consegue enxergar além do problema. Filipe, e é interessante porque ele utiliza da prudência, né? Mas é a prudência que corre o risco de se tornar medo. É a prudência que se limita àquilo que ele vê. E sem perceber, ele pode até ir contra o próprio desejo de Deus. Sem perceber, ele pode ir até contra o próprio desejo de Deus, simplesmente porque não consegue ultrapassar o horizonte do que é possível. Talvez hoje você esteja assim, olhando para Jesus e dizendo: não dá, olha o que eu tenho, não dá. Mas aqui nós temos uma segunda atitude, e eu queria que você voltasse o seu olhar à atitude de André. Veja, surge André, e André, ele também vê o limite. André, ele não ignora a realidade. Por isso que nós não somos espiritualoides, sabe? Que tudo nosso Senhor vai fazer, ou seja, Ele vai vir com uma nuvem sobre nós e falará diretamente o que fazer. Não, nós somos realistas. André, ele não romantiza a situação. Ele sabe que o que ele tem é pouco. Ele sabe que não vai dar conta. Ele sabe, mas no entanto, ele faz algo decisivo que Filipe infelizmente não fez. E talvez, muitas vezes nem eu, nem a Patrícia, nem a Val, nem a Érica, nem o Arthur, nem você, muitas vezes nós também não fazemos. Sabe qual é a diferença de André e Filipe? André vê a realidade, mas ele apresenta o pouco que ele tem a Jesus. E isso é o mais bonito. O mais bonito de tudo é ter a capacidade de apresentar para Jesus. É aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, como trabalho santificado. É aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, que é necessário apresentar. Aqui, o menino, com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante da multidão? Mas ao mesmo tempo ele apresenta para Jesus, mas nas oscilações próprias da nossa vida, ele reconhece, ele até diz: mas o que é isso para tanta gente, né? Tipo assim, ele apresenta, sabe aquela vez que você vai na capela, apresenta para Jesus, entrega para ele: Jesus, eu tenho isso, a situação é essa, mas eu sei que não tenho que mudar, né? Parece que nosso Senhor pode, eu acho que ele deve coçar a cabeça e dizer assim: ah, meu Deus do céu, como é que pode ser desse jeito? Apresenta ao mesmo tempo. Mas veja, essa frase de André, ela é profundamente humana. Porque nós rezamos, nós acreditamos, mas parece que a realidade foge do nosso controle, não é verdade? É uma frase profundamente humana e profundamente espiritual ao mesmo tempo. Eu queria que você enxergasse essa atitude de André de outra forma. Ela não nega a insuficiência, mas também ela não paralisa por causa dela. Nós não podemos, mas eu sei em quem pode. Eu sei em quem pode mudar toda a realidade. Eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei naquele que não existe impossível no seu vocabulário. Naquele que a realidade de uma enfermidade, de um diagnóstico, de uma realidade de trabalho, de uma confusão dentro de casa, de um adultério, de filhos que estão na drogadição. Eu sei em quem eu posso confiar. André não resolve o problema. Muitas vezes nós não conseguimos, não está diante de nós. O problema, nosso braço não alcança. Nós não alcançamos. André, ele não resolve o problema, mas André não para no problema, ele dá um passo. Ele não tem a solução, como eu e você muitas vezes não temos. Mas ele oferece o que existe nele. E aqui está uma das chaves mais importantes, eu acredito, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para aquilo que nós fazemos. Jesus, ele não cria do nada. Ele já criou tudo do nada. Ex nihilo, diz o catecismo da Igreja Católica. Do nada ele criou tudo. Mas hoje, ele quis precisar do homem.
Ele quis precisar do homem. Jesus, nessa multiplicação dos pães, Ele não cria do nada, Ele multiplica. Meu irmão, multiplicar 5 é completamente diferente de multiplicar 0. Eu sei que eu não sou bom de álgebra, mas eu sei de uma regra. Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Pronto, muito bem, vocês passaram na 5ª série, pelo menos, eu acho. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. O milagre de hoje, Jesus não cria do nada. E isso, Ele muda tudo dentro de nós. Porque significa que Deus quer partir de algo que você tem. O que você tem para que nosso Senhor ofereça? Por mais que seja pequeno, por mais que seja insuficiente, por mais que seja imperfeito, mas é real. Você tem. E posso dizer, nenhum de nós que está aqui nessa bancada, e nem tampouco você que está em casa, nenhum de nós tem 0. Nenhum de nós tem 0. Sempre nós temos algo, ainda que seja pouco, ainda que seja insuficiente. Talvez você agora diga, mas eu não tenho fé diante dessa realidade, mas você tem um pouco de fé. Ofereça esse pouco de fé que você tem. Talvez você tenha um pouco de força. Talvez sua oração hoje seja, eu não tenho mais força. Deus, eu não tenho mais força, mas você tem um pouco de força. Não viva essa força sozinho. Chegou a hora de você oferecer a Deus o pouco de força que você tem. Talvez você não tenha mais esperança para mudar a situação, mas você tem um pouco de esperança. Por mais que você se desespere muitas vezes, mas você tem um pouco de esperança. Talvez você não tenha mais disponibilidade, porque a realidade não mudou. Você tem rezado há tanto tempo e você foi perdendo a disposição. Mas talvez você tenha, com certeza você tem um pouco de disponibilidade. O grande erro, meu irmão, aqui é acreditar que este pouco não vale nada, sabe? O que é nós, missionários da Canção Nova? Nós somos instrumentos insuficientes diante de Deus, mas nós temos um pouco para oferecer. E Deus utiliza-se de nós para isso. O grande erro é acreditar que nós não temos nada, e este pouco que nós temos não vale nada, sozinho de fato. O pouco que você tem não resolve, mas quando é colocado nas mãos de Deus, torna-se matéria de milagre. O pouco que você tem torna-se matéria de milagre. Quando eu saí do meu discipulado, não fui direto para o seminário, né? Então estudei rede de computadores, trabalhava de analista de sistema e fui trabalhar ali na central multimídia, ali na sede do governo, né? Trabalhei com o Jorge Aparecido, eu acho que ele está na Assembleia, né? Está na Assembleia. Um homem assim, diferenciado, que está sempre atrás das câmeras, mas um homem diferenciado. E está sempre à frente no tempo, né? Está sempre à frente do tempo, é verdade, Val. E ele já estava à frente do tempo, mas ele me ensinou uma regra muito bonita, porque ele me deu um projeto para fazer, e uma das características do Jorge é acreditar, assim, né? Ele está pensando 1000 vezes maior que você, mas ele coloca nas tuas mãos para você acreditar. E ele me deu um projeto para resolver lá, e fiz o projeto, e fiz ponto a ponto, mas não saía do papel, não conseguia ir mais adiante. E aí ele veio para ele viu a primeira vez, não, veja isso aí. A segunda, não via isso. Na terceira ele olhou para mim e disse assim, você já foi ali? E eu trabalhava naquela primeira casa ali, em frente à capela da sede ali, sabe? Ele disse assim, você já foi ali? Aí eu, fui, mas o que é isso? Ele disse assim, aprenda uma coisa, aqui na Canção Nova, sempre será 50-50. 50% depende do seu esforço. O Padre Jonas disse que esse 50% é feito a partir de 140% de nós mesmos, da nossa transpiração. E muitas vezes 99% de transpiração e 1% de inspiração. Mas aqui é sempre metade. 50% depende de você.
do projeto que você fez, do tempo, do suor. Mas o outro 50% depende dele ali, ó. Chegou a hora de você levar esse projeto para Jesus. Porque se depender de você, é pouco demais. Você não vai conseguir. Aí eu me lembrei de André. Eu sei que é 5 pães, mas eu preciso realizar. Eu preciso levar para Jesus. Meu irmão, talvez o que falte na sua vida seja apresentar o pouco que você tem. Mas padre, é tão pouco. Mas leve para Jesus. Hoje nosso Senhor quer que você leve para Jesus, independente do que você esteja vivendo. Mas veja, o texto também diz algo importante. A atitude de Jesus ao receber os 5 pães é muito bonito. Porque o texto diz que Jesus toma os pães daquela criança, né, daquele menino, e antes de distribuí-lo, Jesus dá graças. Isso aqui não é detalhe, tá? Esse detalhe, ele é essencial para o texto. Porque nosso Senhor, ele dá graças, e como eu falei, já é uma antecipação daquilo que seria a Eucaristia. Mas veja, o milagre, ele não começa na abundância. Nenhum milagre começa na abundância. E isso eu queria que você registrasse no seu coração. Nenhum milagre começa na abundância, mas o milagre começa na gratidão. Todo milagre começa na gratidão. Jesus não espera ter mais para poder agir. Muitas vezes nós ficamos acomodados porque nós esperamos a abundância. E sabe qual é o pior? Nós não temos um coração grato por aquilo que Deus já nos deu. E isso barra a multiplicação. Isso é o 0. Porque Jesus não espera o momento ideal, o ambiente ideal. Ele agradece pelo pouco que existe. E a partir dessa ação de graças, a partir desse agradecimento, que o pouco se torna suficiente. E mais do que suficiente, é capaz de multiplicar e sobrar ainda 12 cestos cheios. Meu irmão, a segunda atitude que nosso Senhor pede de você nessa manhã é que você agradeça por aquilo que você tem. Que tristeza é um coração ingrato. Que tristeza é um coração que recebeu o suficiente para ser feliz. E eu digo para você com muita sinceridade, você já tem o suficiente para ser feliz. Você já tem o suficiente para ser feliz, mas o seu coração é ingrato. E aqui, eu acredito que está o ponto decisivo para a nossa vida. O milagre, ele acontece quando o pouco que temos é oferecido com confiança, mas também é acolhido com gratidão. O pouco que nós temos é oferecido com a confiança que pode multiplicar, mas também é oferecido com a confiança, mas ao mesmo tempo é acolhido com gratidão. Obrigado, meu Deus, pelo pouco que eu tenho. O que você já agradeceu hoje? O que você foi capaz de agradecer das poucas horas desse dia? O que você pôde agradecer a Deus? E aqui, nunca será mágica, gente. Nunca será mágica, não foi mágica, não é fuga da realidade, não é a negação das nossas limitações. Nós somos mesmos limitados, mas o que acontece aqui é o encontro entre a pobreza humana e a confiança em Deus. Eu lembro, e ontem eu falava para a Paty, dentro do carro, voltando para casa, depois do especial de campanha, que eu reconheço, eu não digo isso como falsa modéstia, não, como humildade, não, eu reconheço que Deus é capaz de agir por meio do meu ministério, do meu sacerdócio, mas eu tenho que tirar água de pedra, meu amigo. Eu me esforço, porque eu sei que eu não sou um homem mais inteligente do mundo, porque existe uma responsabilidade aqui. Eu não prego sobre mim mesmo. Existe uma responsabilidade que eu preciso pregar o que Deus quer.
E a pergunta é, diante da palavra de Deus, perguntar assim: o que Deus quer que esse povo seja alimentado? Como Deus quer alimentar este povo? E isso muitas vezes para nós missionários, isso é muito difícil. Porque nós sabemos que nós somos apenas servos inúteis. Nós somos vaso de argila, que carregamos um grande tesouro, que se chama Carisma Canção Nova, que tem um dom da ressurreição, sim, mas muitas vezes nós não sabemos para onde ir. E eu lembro que neste ano, na Semana Santa, eu celebrei a Sexta-feira da Paixão, mas eu estava numa tensão, porque eu sei do que é a Semana Santa é algo grandiosa, e eu estava numa tensão, no jeito, estava misericórdia. Aí celebrei na quinta-feira com o padre Wagner Ferreira, nosso presidente, fiz tudo ali com ele, depois fiquei um pouco com Jesus, voltei para casa por volta de meia-noite, para preparar a homilia da sexta-feira, e eu bati na pedra, e não saiu o quê? Nada. Fui dormir e falava para a Paty, 2h da manhã, e eu não sabia o que ia pregar. Só que no outro dia nós tínhamos confessionário lotado. Você tinha lotado. via sacra. 6 da manhã eu tinha via sacra, mas tudo bem, mas essa é uma parte da outra missão. 6 da manhã eu tinha via sacra, mas eu tinha confessionário a manhã toda. E eu pensava que ia estar à tarde também. Mas como a função da paixão é às 3h da tarde, a providência de Deus foi que às 11h o confessionário fecharia. Como era dia de jejum, eu fui direto para casa. E fui perguntar para Nosso Senhor: Jesus, o que tu quer que eu pregue? Como que vai ser isso? E não tem nada. E Nosso Senhor brotou. A pregação que eu fiz na Sexta-feira da Paixão brotou das 11h30 mais ou menos até as 2h da tarde, porque eu tinha que tomar banho e ir para o santuário. E dentro de mim aquele drama: será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E fiz a pregação, quase caindo para trás, mas fiz. Cheio de borboletinha na minha barriga, como diz minha sobrinha. Mas veja, olha que bonito. O bonito de tudo isso, Deus fez, nós rezamos, Deus realizou prodígios naquela celebração. No outro dia, eu cheguei no santuário para a vigília da Paixão, para a vigília pascal, e tinha uma senhora, assim, me esperando, com uma cartinha. Me entregou a carta, me abraçou e foi embora. Quando chegou em casa, na madrugada, eu tirei do bolso da batina a carta, fui ver. Era uma carta escrita por ela, agradecendo aquela homilia, porque ela já estava com uma outra carta pronta, a carta de atentar contra a sua própria vida, por causa do processo delicado do seu matrimônio. Ela já estava desistindo, e no final da carta ela diz assim: Padre, obrigado, porque na sua homilia Deus me recordou que eu preciso ser amiga da cruz, que eu preciso me reconciliar com a dor, com o sofrimento, com a cruz. E hoje eu digo para você, eu não tinha nada para oferecer. Eu tinha 5 pães, mas com gratidão àquilo que Deus já me deu, com aquilo que eu aprendi dos meus irmãos, com a intimidade que eu tenho através da capela da minha casa, da capela do meu setor de trabalho, eu digo para você: o que você vê na Canção Nova não é fruto humano, não é obra minha, não foi eu, foi Deus que agiu em mim. Por isso, 2 atitudes Deus te pede nessa manhã: que o pouco que você tenha, você ofereça a Ele. Sozinho é pouco, e é muito pouco, e sempre será pouco, mas ofereça. E a segunda, tenha gratidão ao pouco que você tem. Por isso, nós queremos nessa manhã agradecer a Deus pelo pouco que nós temos. Nós queremos agradecer pelo Carisma Canção Nova, que é verdadeiramente homens e mulheres que oferecem tudo, que se sacrificam, que doam tudo. Por isso, Senhor, vem sobre nós, diante das limitações que nós temos, diante das nossas realidades. Nós não fugimos, mas sim, Jesus, hoje, nesta manhã,
Nós queremos apresentar a nossa pobreza humana, mas nós queremos também apresentar a nossa confiança. Nós confiamos no Deus que nós seguimos. Nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança. Nós sabemos naquilo que é a realidade. E aqui, Senhor, vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e liberta-nos de todas as vezes de fazermos o caminho contrário. Em vez de reconhecer o que temos, nós ficamos presos ao que nos falta. Nós ficamos com aquele olhar que vê apenas o que não tem. Nós enumeramos nossas limitações, nós enumeramos as nossas fragilidades, nós enumeramos as nossas incapacidades e, sem perceber, nos sobrecarregamos ainda mais. Sim, Senhor, tomamos-nos como um Filipe, lúcidos, mas paralisados. Mas dai-nos a graça de sermos André, de oferecermos, Senhor, de oferecermos tudo em nós. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Por maior que seja o seu problema, Ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, Ele é bem menor que Deus. E tudo é possível ao que crê. E nada é impossível a Deus. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja o seu problema, Ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, Ele é bem menor que Deus. E tudo é possível ao que crê. E nada é impossível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Pois tudo é possível ao que crê. Eu convido você neste momento a louvar o Senhor, Obrigado. a bendizer a Deus, porque até mesmo dos males que nós estamos passando, sofrendo, Deus tem o poder de tirar um grande bem, de tirar uma grande graça, de realizar uma obra nova na sua vida. Sim, até mesmo dos seus escombros, Deus tem poder de reconstruir a sua história, reconstruir a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua vocação. Você que estava desistindo da sua vocação e hoje você sintonizou a canção nova dizendo: Deus, fala comigo. E Deus está falando com você. Ofereça o seu pouco, ofereça agora a sua miséria, ofereça aquilo que para você não é suficiente. Porque Deus vai completar com a graça dEle. Obrigada, Senhor. Obrigada pela canção nova. Obrigada, Senhor, por todos os dias falar ao nosso coração. Obrigada por agir poderosamente, Senhor, na nossa vida, através desses meios de comunicação que é a canção nova. Esses meios que são meios onde a graça de Deus chega a tantos corações. Onde a graça de Deus opera milagres, onde a graça de Deus restaura, renova a fé em muitos corações que já estavam desistindo. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa manhã por cada coração que está sendo tocado pela sua infinita misericórdia nesse momento, pelo poder da palavra. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor.